E o Bitcoin sobe nessa terça-feira, fazendo uma armadilha para aqueles que abriram posições vendidas depois da queda de ontem. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, também vou atualizar a análise dos dados macroeconômicos. Essa semana tende a ser uma semana relevante. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, atualizar a análise das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de seguir o canal da Aperion aqui no YouTube, seguir o nosso canal no Telegram, lá nós compartilhamos as nossas operações de trading gratuitamente e informações relevantes para o mercado. Também não deixem de seguir a Aperion nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok. Deixa o like nesse vídeo, compartilhe para dar aquela força, deixe seu comentário aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. Pessoal, para mim é o que eu avisei ontem, tá? O Bitcoin chegou em uma região de suporte. Essa região aqui, entre os 60 e os 58 mil, 56 mil dólares, 56.500, né, para ser mais exato, região entre 60 e 56.500, para mim é uma região de suporte, tá? Quem tentou vender ou abrir uma posição short no Bitcoin, apostando que ele iria cair nessa região aqui dos 58, 60 mil dólares nas últimas vezes, se deu mal, tá? Porque o Bitcoin bateu nessa região e subiu. Eu avisei isso no vídeo de ontem, isso aqui podia ser uma grande armadilha para aquele pessoal mais apressado, né, que não espera o mercado formar padrões gráficos. E agora, pessoal, eu não consigo ver um padrão gráfico novo confirmado aqui no Bitcoin. Então, se você olhar aqui no gráfico de uma hora, a gente consegue ver talvez aí um ombro, cabeça, ombro invertido, que muita gente está falando dele aí, né? Se a gente olhar aqui com calma, dá para ver, mas o volume não está assim confirmando muito, né, dizendo que a gente tem mesmo um ombro, cabeça, ombro invertido. Mas de qualquer modo, para quem quiser aí se arriscar a operar esse padrão aí que não está muito amigável, né, ele teria um alvo lá nos 64.120 dólares, tá? 64 mil dólares aí, para arredondar, seria o alvo desse padrão. Tainan, o Bitcoin vai buscar? Eu não sei, porque como eu disse, eu não estou gostando muito do volume aqui desse padrão, tá? Eu estou achando um volume meio estranho aqui. Não sei, tá? O volume do ombro, cabeça, ombro invertido, geralmente ele vai subindo ao longo da figura. Nesse aqui ele subiu no meio da figura mais e depois não subiu tanto, tá? Então, assim, não sei, tá? Eu não faria uma posição de trading com base nisso. Eu esperaria o Bitcoin formar algum padrão gráfico aí mais consolidado para montar uma posição de trading. E assim, do ponto de vista gráfico, para quem não quiser cair em armadilhas agora, eu acho que o mais adequado é aguardar para ver o que o Bitcoin vai fazer aqui agora, tá? Como eu falei ontem, pessoal, ele está numa região aqui que ele pode fazer o que ele fez das últimas vezes em que ele chegou, né? Que as últimas vezes em que o Bitcoin chegou aqui nessa região entre 60 e 156 mil dólares aproximadamente, ele subiu, tá? As últimas vezes sempre foi assim. Só que também, se ele acabar rompendo ali os 56.500 para baixo, aí ele forma um topo duplo e aí ele poderia cair até a região dos 44, que seria o alvo desse topo duplo, tá? Ah, Tainan, então você está falando que vai cair até os 44? Se rompeu 56.500 para baixo. Isso não aconteceu, tá? Pelo contrário, as últimas vezes que ele bateu nesse suporte, ele subiu. Então, toma cuidado para você não cair em armadilha aqui nessa região, porque isso aqui pega muita gente, tá? Muita gente. O pessoal desesperado, Bitcoin caiu, sei lá, 5% ontem, vou abrir uma posição short aqui que vai formar um topo duplo, né? O pessoal faz muito isso, nem tem o topo duplo formado aqui, o pessoal já começa, ele nem rompeu, nem confirmou o padrão e o pessoal já começa a querer abrir posições aí apostando na queda, tá? Então, para mim, o gráfico do Bitcoin ele não está dando sinais novos, apesar da subida de hoje. Essa subida de hoje é muito comum quando o mercado cai muito por muitos dias e bate numa região de suporte, tá? É como você jogar uma bola de ping-pong no chão, né? Ou uma bola de basquete, ela quica para cima quando você joga ela no chão, tá? É a mesma coisa o mercado quando ele bate no suporte, ele tende a voltar na direção contrária. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo hoje, tá? Eu acho que a gente vai ter que esperar, até porque, pessoal, como eu já venho comentando aí desde domingo, tá? A próxima sexta-feira vai ser um dia extremamente relevante para os mercados, tá? O mercado americano está até subindo hoje aí, né? Mercado americano aí, como sempre, na máxima histórica, é o que tem sido aí nos últimos meses, né? Mas a gente tem que olhar para os dados que vão ser divulgados nessa semana. E só para atualizar vocês, hoje a gente teve a divulgação de um dado macroeconômico importante de confiança do consumidor lá dos Estados Unidos. Ele veio em 100,4, tá? A expectativa do mercado era que ele viesse em 100,
Então ele veio acima da expectativa, né? Se a gente olhar isso aqui a grosso modo, é ruim, né? Porque mostra que os consumidores dos Estados Unidos estão mais confiantes do que o mercado espera. Se eles estão mais confiantes, eles consomem mais e tendem a estimular a inflação, e assim o Fed não pode cortar juros, o que é ruim para o mercado de criptomoedas, tá? Mas a gente pode olhar isso aqui por um outro lado, viu? Quando a gente olha aqui, por exemplo, comparando com o dado anterior, que veio 101,3, 100,4 é mais baixo, né? Então, ele caiu, tá? Então, assim, a pessoa pode ver isso aqui, o copo meio cheio ou meio vazio, tá? Eu acho que, como ele caiu em relação à última leitura de maio, eu acho que isso aqui tá bom, tá? Não tá um dado assim assustador que vai derrubar os mercados, como alguns aí de confiança do consumidor que vieram em outros meses aí, que, por exemplo, vinha 114, 110 quando o mercado estava esperando 103, né? Aí já é outra história. 100,4 quando a expectativa 100, para mim não muda muito, não vai muito além ali do desvio padrão, tá? Mas a gente tem que olhar aqui também o que a gente vai ter amanhã, né? Amanhã vai ser um dia aí que a gente vai ter venda de casas novas nos Estados Unidos relativa ao mês de maio. É um dado relativamente importante, tá? Se ele vier acima da expectativa, mostra que o mercado imobiliário está aquecido. Se ele vier igual à expectativa de 636 mil ou abaixo, é o que o mercado vai gostar, tá? Porque vai indicar que o mercado imobiliário aí está dentro do que o mercado espera. Para mim, quinta-feira a gente vai ter um dado um pouco mais relevante, revisão do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, tá? A expectativa é que ele tenha um crescimento aí de 1,3. Se nessa releitura eles colocarem, por exemplo, um número acima de 1,3, pode ser ruim porque indica que a economia vai crescer mais. Se a economia cresce mais, ela tende a pressionar a inflação para cima. Se a inflação é pressionada para cima, você tende a ter o Fed não podendo cortar juros esse ano. Tá? Se o Fed não corta juros, vai ser difícil a gente ter uma valorização consistente das criptomoedas, do Bitcoin e de ativos de risco em geral. Já se esse número vier igual a 1,3, o mercado vai, beleza, é isso aí que a gente esperava. Se ele vier abaixo, por exemplo, aí pode ser um bom sinal para os mercados. Pode indicar que nessa última revisão, a economia dos Estados Unidos pode ter crescido menos do que eles estavam achando antes. Se ela cresceu menos, é sinal de que a economia dos Estados Unidos está enfraquecendo e que o Fed vai ter que cortar juros em breve aí, não vou dizer que em setembro ou em dezembro, tá? Mas ele vai ter que cortar juros em algum momento próximo aí, talvez no ano de 2025, porque a economia dos Estados Unidos está perdendo tração. Então tem essas duas formas de ver esse dado. A gente vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego também, que a gente tem toda semana, mas para mim, meus amigos, a cereja do bolo da semana é o núcleo do índice de preços PCI, tá? A gente tem dois principais dados de inflação nos mercados. A gente tem o CPI, que é o dado que o Fed não tem uma meta para ele, tá? Mas ele é importante, mas não é tão importante igual ao núcleo do índice de preço PCI, porque o núcleo do índice de preço PCI é o que o Fed olha para decidir se ele corta juros ou não, tá? Então, se esse dado aqui, na próxima sexta-feira, vier acima do 0,1 esperado, a gente pode ter uma reação ruim dos mercados, porque vai estar indicando que a inflação está acima do esperado. E o que o Fed quer ver para começar a cortar os juros ainda esse ano? Ele precisa ver justamente esse dado aqui, que está em 2,8 agora, convergindo para a meta, que é 2. Tá? Se ele vem acima do esperado, aí, por exemplo, vamos supor que vem 0,3 na sexta-feira, aí ele não vai cair para 2,6 e vai estar mostrando que a inflação não está caindo tão facilmente. Então o Fed é obrigado a deixar os juros mais altos para combater a inflação. Se ele deixa os juros mais altos, ativos de risco como bitcoins e criptomoedas tendem a não valorizar e até mesmo a se desvalorizarem, como aconteceu aí depois da última reunião do Fed, onde foi divulgado o dot plot, que trazia ali uma projeção de que os juros não iriam mais cair em setembro, tá? Indicavam isso. Né? Então a gente tem essa situação, tá? A gente vai ter que aguardar, Tainan. Você acha que esse dado vai vir ruim ou bom? Infelizmente, pessoal, eu não gosto de tentar adivinhar como um dado desse vai vir, tá? Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é: o mercado está meio que apostando que ele pode vir bom, tá? Porque o último dado do CPI, que é o outro dado de inflação que eu mencionei, na última leitura ele veio abaixo da expectativa. No PPI, que é o índice de preço ao produtor, a inflação ao produtor, ele veio uma deflação, tá? E lembrando, muitos dos componentes, alguns dos componentes usados para calcular o PPI, que é o índice de preço ao produtor, no qual a gente teve uma deflação, também são usados para calcular o PCI, o núcleo do índice de preço PCI, tá? Então isso aí faz com que o mercado esteja extremamente ansioso e acreditando que esse dado pode vir bom, pode vir abaixo da expectativa, ou no melhor, ou no pior dos cenários dentro da expectativa, porque a gente teve
uma deflação no PPI, né? A inflação do PPI ao produtor, ela diminuiu, ela não só não subiu, como ela diminuiu, tá? Então é um excelente sinal. Então o mercado está relativamente otimista e isso é que é o problema, pessoal, porque quando o mercado está muito otimista com o dado, se ele vem aí pior do que o esperado, se acontece alguma coisa desse tipo, aí você já sabe, né? Aí a reação é ruim, tá? Quando você tá ali muito feliz, esperando que uma coisa vai dar muito certo e ela dá errado, a sua decepção é muito maior do que quando você não tem expectativa ou muito maior também do que quando você já está esperando que aquilo vai dar errado, né? Então tem essa questão e por isso que sexta-feira é um dia tão importante. Se ele vier dentro da expectativa ali, eu acho que a gente pode ter uma subidinha aí no Bitcoin, nas criptomoedas, tá? Então a gente tem que ficar de olho aí nas 9h30 da manhã da próxima sexta-feira, dia 28 de junho. A gente também tem que ficar de olho aqui nos dados de sentimento do mercado de criptomoedas. Quando a gente vai aqui para o TRDR, a gente tem ali o long short rate em 2,6, tá? Abaixou de ontem que estava acima de 3, né? Pô, a gente tinha quase 4 pessoas apostando que o mercado iria subir para cada pessoa que apostava que ia cair, né? Tava uma coisa meio complicada, tá? Mas o Open Interest tinha caído, né? Ou seja, isso aí foi porque liquidou bastante gente, tá? Hoje a gente teve uma subidinha do Open Interest, mas o long short rate quase não se mexeu. E agora a gente tem um long short rate aí ainda alto, mas com o Open Interest um pouco mais baixo. Tá? A gente tem que ver aqui o que vai acontecer com o long short rate na próxima vez que o Open Interest subir, tá? Se o pessoal vai estar shortando ou se o pessoal vai estar apostando na alta, né? Se o pessoal apostar na queda, as baleias jogam o mercado para cima. Se a maioria do pessoal apostar na alta, as baleias jogam o mercado para baixo, tá? Por enquanto aqui, a gente segue com mais pessoas ou o pessoal mais alavancado apostando na alta. Se o pessoal tá mais alavancado apostando na alta, é sinal de que pode ser lucrativo para as baleias jogarem o mercado para baixo, porque quando você joga o mercado, quando tá todo mundo apostando na alta, você joga o mercado para baixo, você liquida essas pessoas aí e toma o dinheiro delas, tá? Então, as instituições estão de olho aí na liquidez desse pessoal e a gente não pode deixar de olhar aqui também para os indicadores da High Block, né? Quando a gente vai aqui para o Liquidation Rate Map, a gente tem aí, a gente tinha liquidez abaixo, né? Ali na região dos 52 estava formando, ali na região dos 58 a gente ainda tem um pouco de liquidez, mas de ontem para hoje aí começou a acumular bastante liquidez acima, tá? Se a gente olhar aqui com calma, aqui na região dos 65 mil tá aparecendo bastante liquidez, ali dos 64.600, região ali também dos 65.300, na região ali dos 66.550 e na região dos 67.250 agora está com bastante liquidez acumulando, tá? Se essa liquidez está acumulando ali naquela região, pode ser um sinal de que talvez a gente tenha uma situação aí em que o Bitcoin pode ir buscar essa liquidez acima, tá? O pessoal quer dizer que o pessoal está apostando que o mercado pode cair. Se o pessoal está apostando que o mercado pode cair, se está entrando uma galera aí apostando que o mercado pode cair, as baleias podem jogar nesses pontos aqui até os 67.300 por aí, para pegar a liquidez desse pessoal, tá? Então, cuidado você que está querendo abrir uma posição short, porque agora a gente tem um sinal vermelho aí para o pessoal que está querendo apostar na queda do Bitcoin por enquanto, tá? O Bitcoin não tá fácil nos últimos tempos, né? Tá andando de lado aí desde março. O mercado andando de lado é um mercado ruim, porque é mais difícil de você tirar grandes lucros nele em comparação com o mercado em tendência, e tem muito mais manipulação quando o mercado tá andando de lado, tá? Então, tomem cuidado aqui, porque eu tô vendo sinais aí um pouco divergentes, tá? O Bitcoin tá numa região de suporte, toma muito cuidado aí, e ainda tem essa questão da sexta-feira, né? Então, a gente tá num momento aí agora que é um pouco perigoso para abrir novas posições, tá? Para vocês entenderem o que eu tô fazendo, na semana passada eu abri uma posição short, né? Bateu meu alvo 1 ali na região dos 63.300, eu desci meu stop pro preço de entrada ali quando isso aconteceu no domingo, tá? Nesse domingo. Meu segundo alvo ficou exatamente em 58 mil dólares, o Bitcoin não pegou ele, tá? Ele foi pertinho ontem. E o que eu faço agora? Eu tô tranquilo, tá? Eu já desci meu stop para o preço de entrada, já realizei um pouco de lucro. O que eu faço agora é esperar o mercado bater esperar o mercado bater meu segundo alvo. Tá? Se ele não bater, se ele subir ali para os 67 e me tirar dessa posição de trade, eu tô tranquilo, tá? Eu não vou perder nada. Então, eu acho que esse é o tipo de coisa melhor a se fazer agora se você está com lucro, tá? Mova seu stop para o preço de entrada. No pior dos cenários, você não vai perder, beleza? E a gente tem que falar também das altcoins, né? Indo aqui para o gráfico da Ethereum, pessoal, a gente tem que olhar também, tá? Gráfico da Ethereum,
ele para mim continua com os mesmos sinais de ontem, tá? Se a gente olhar com calma aqui o gráfico da Ethereum, com frieza, tá? Sem paixão, porque tem o pessoal que é apaixonado pela criptomoeda Ethereum, né? Se a gente olhar aqui com frieza, eu vejo aquele mesmo padrão de ontem, tá? Eu vejo a Ethereum aqui rompendo para baixo um triângulo descendente, tá? Que é um padrão que normalmente indica queda. Aí a pessoa pode falar, nossa, Tainan, mas hoje a Ethereum tá subindo, né? Deixa eu ver aqui quanto que ela tá subindo no diário hoje para falar com vocês, tá? Subindo aí um pouco mais de 1,5%, né? Chegou a subir 2% aí no dia. Se a gente olhar aqui, a impressão que dá é que a Ethereum tá recuperando, né? Mas não, tá? Se a gente olhar com calma aqui, esse padrão gráfico, ela pode estar fazendo o famoso pullback, tá? Que é quando o ativo rompe para baixo um padrão e volta para retestar, tá? Então, eu continuo vendo a situação meio chata aí para Ethereum, tá? Quando a gente faz a projeção aqui desse triângulo descendente que a gente tem na Ethereum, o alvo tá ali na região dos $3.100 aproximadamente, tá? Então, eu vejo a Ethereum caindo um pouco mais ainda nos próximos dias aí, semanas ou talvez até horas, tá? Lembrando que a análise gráfica ela não dá uma dica de exatamente quando algo vai acontecer, tá? A gente tem que olhar também o gráfico das principais criptomoedas, né? Outra criptomoeda aí de grande market cap que ela vinha fazendo aí padrões baixistas nos últimos dias, né? Era a Binance Coin, tá? A Binance Coin rompeu para baixo ali a região dos $590, formou um triângulo descendente, o alvo para ela está ali na região dos $520 aproximadamente, tá? Aliás, deixa eu ver aqui o alvo desse triângulo. Esse aqui eu coloquei, deixa eu ver aqui, projetar direito aqui, né? O alvo está ali na região dos $530 aproximadamente, tá? Mas a região de suporte dela é ali nos 520. Então, Binance Coin não tá com uma cara muito boa, tá? A situação dela segue aí complicada. Temos que falar aqui também da Matic, que é outra moeda aí relevante no mercado. Matic já dá para considerar que bateu o alvo daquele retângulo, tá na região de suporte aí. Eu não faria muita coisa agora na Matic, tá? Eu não abriria novas posições de trading na Matic por enquanto. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar também, né, é a Solana, tá? Solana é uma criptomoeda aí relevante no mercado, né? E quando a gente olha o gráfico da Solana, pessoal, ela parece estar descaracterizando aquele triângulo descendente, tá? Solana não tá uma moeda fácil de operar, viu, pessoal? E eu já venho alertando aqui há muitos dias, tá? A Solana, ela tem um fator, né, que é a situação dos ETFs, tá? Pode fazer ela fazer um pump a qualquer momento. Então, a Solana não é a minha moeda favorita aí para fazer uma operação short. Eu tenho medo de fazer um long nela, né, e o mercado cair. Não sei o que vai acontecer na sexta-feira, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de fazer um short nela também, porque eu não sei a hora que vai sair alguma notícia positiva em relação aos ETFs de Solana, tá? Então, a Solana aqui, se a gente olhar com calma o gráfico, ainda dá para desenhar aquele triângulo descendente, né? Dá para ajustar ele aqui, tá? Mas não sei, tá? Não dá, né? Já subiu bastante aqui, tá? Então, assim, Solana não tá muito legal para operar, tá? Já chegou perto ali do suporte dos 120. Eu não mexeria com a Solana, tá? Sinceramente, é uma moeda aí que hoje eu vejo um viés um pouco duvidoso aí para ela. Não tá muito claro a direção que ela pode tomar aí nos próximos dias ou horas, tá? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, Cardano tá subindo hoje, mas a Cardano tá com um gráfico que não tá dos mais legais aí em termos de curto prazo, tá? Quando a gente olha aqui o gráfico da Cardano, eu vejo um triângulo descendente, o alvo dele tá ali nos 34 centavos de dólar, né? Ela chegou ali nos 35 centavos de dólar, talvez dá até para considerar que bateu aí no alvo, tá? Mas ela também rompeu para baixo um topo duplo que tá com o alvo lá nos 28 centavos, o suporte mais forte para ela tá lá nos 24 centavos aproximadamente, tá? Então assim, eu vejo um viés baixista aqui para a ADA Cardano no curto prazo, aí, infelizmente, tá? Enquanto o Bitcoin não virar para cima, eu acho um pouco difícil a Cardano ter uma performance aí maravilhosa como a maioria das pessoas gostariam, tá? Eu acho que ela tá com um gráfico que tá com muita cara de queda, ao contrário de algumas outras moedas que já estão no suporte, né? Como a Matic, a Cardano ainda parece ter um pouco de chão para cair, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar, XRP, galera, Ripple, tá? A Ripple hoje tá até fraca, né, pessoal? Se a gente olhar aqui o gráfico dela, gráfico diário da Ripple, a gente vê aqui que ela não tá subindo muito, né? Menos de 1%. Até o Bitcoin tá subindo mais que a Ripple hoje, tá? Se a gente olhar aqui, ela tá dentro de um triângulo descendente. O alvo desse triângulo descendente, ele tá ali na região de aproximadamente 33 centavos de dólar, tá? Então, assim, a Ripple, ela pode se desvalorizar mais aí nos próximos dias ou horas, tá? Infelizmente, não tô conseguindo ver
uma perspectiva altista para ela, não consigo ver um padrão altista, e para mim, assim como a maioria das criptomoedas, das altcoins principalmente, não tá dos gráficos mais legais, tá? Então, pessoal, por esse vídeo de hoje é isso, tá? Vejo vocês aí vejo vocês na manhã, né, no próximo vídeo. Desejo a todos aí um excelente final de terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!